Olá, meus amores do quarto ano. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção de doenças, tá certo? Como é que a gente pode se prevenir de alguns tipos de doença? Já pararam para pensar como é que podemos nos prevenir para nós podermos ficar doente a qualquer momento? Então, nós podemos ficar doente a qualquer momento. Então, as doenças, elas prejudicam todo o nosso corpo, causando, não é isso, problemas de saúde, ela causa equilíbrio do nosso organismo. Então, alguns fatores, como a falta de higiene, a falta de saneamento básico, a má alimentação e também o estresse, eles colaboram para certas doenças afetarem a nossa saúde. Então, durante a nossa vida, podemos ter várias doenças. Algumas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Elas são chamadas de doenças contagiosas. Então, as doenças contagiosas, elas são causadas por vírus e por bactérias. São seres bem pequenos que só podem ser vistos com a ajuda do microscópio. Quais são esses tipos de doença? São a gripe, o sarampo, a catapora, a cólera e também a meningite. Existem também as doenças não contagiosas, que não são transmitidas de uma pessoa para outra, como as doenças de alergia e também as doenças do coração, ok? Então, algumas doenças elas são transmitidas pela água, tais como diarreia infecciosa, cólera, hepatite A, leptospirose. Há também as doenças que são transmitidas pelo contato com o agente transmissor da doença, como é o caso da raiva. Então, gente, quando a gente tem bons hábitos de higiene e uma boa alimentação, precisamos um pouco de remédio, não é isso? No mundo em que a gente vive, muitas doenças chegam até nós por meio de vírus, bactérias, de fungos e também de parasitas, e os quais conhecemos como os micróbios. Por essa razão, sempre que vamos ao médico por rotina, ele nos pede exame de sangue, de fezes e de urina, tá certo? Então, para combater essas doenças, temos que ter alguns hábitos. Primeiro, hábitos de higiene, não é isso? Porque para a saúde de qualquer ser humano é importante estar bem com a higiene. O que são ou o que é higiene? São hábitos de limpeza e anseio do ser humano que possibilita a prevenção de doenças. Quando crescemos, certos hábitos devem se fazer presentes, pois são essenciais para uma vida saudável. Então, temos abaixo, na página 230, alguns hábitos que temos, né, desde quando nascemos, temos a necessidade de ter esses hábitos, tá certo? Primeiro, tomar banho todos os dias, utilizar toalha individual, né, gente? Cada pessoa da sua casa tem que ter a sua toalha. Mamãe tem que ter a toalha dela, papai tem que ter a toalha dele, o filho a sua, a filha a sua. E se tiver outras pessoas morando na casa, cada um tem que ter a sua própria toalha. Beber água potável várias vezes durante o dia. A água, ela é essencial para a saúde e também para o equilíbrio e a manutenção do corpo da gente, tá certo? Então, alimentar-se bem e com qualidade,
ingerindo os nutrientes necessários em todas as refeições. Os alimentos, eles devem ser bem lavados antes de serem consumidos. Escovar os dentes ao levantar, ao final de cada refeição, principalmente depois de comermos coisas doces e antes de dormir. Fora outros hábitos que temos que tomar, tá certo? Que está nesta lista, ok? Vejam só, precisamos também ter muito cuidado com a água que usamos, tanto para tomar banho, como para cozinhar, como para lavar os alimentos. Porque é importante ter cuidado, inclusive, com banhos de piscina, banhos de mar, rios, pois se as águas estiverem contaminadas, o que é que acontece? Pode trazer doenças de pele e prejudicar o que? A nossa saúde. Então, as práticas de higiene permitem a prevenção de verminoses. Como assim? Eu tenho primeiro ascaridíase. Ela contamina o solo, a água e os alimentos. Eu também tenho a encilostomose, que são as larvas presentes em fezes. Elas penetram na pele e se instalam no intestino. Também tenho esquistossomose. A água contamina a água dos rios através das fezes do ser humano. Também tenho a teníase, contraída pelo consumo de carnes de boi ou porco, quando mal cozidas ou mal assadas. Então, todo cuidado, sempre tendo bons hábitos de higiene para se prevenir, não é, gente? Para não pegar esses tipos de doença. Então, o cuidado com a higiene, ela é um meio de prevenção de doença, tá certo? No entanto, existem outras formas também de nos mantermos saudáveis. Quais são elas? Eu tenho as vacinas, por exemplo, que evitam doenças transmissíveis pelo contágio através do ar, da água e também por meio delas. Crianças, adultos e idosos, eles ficam protegidos, tá certo? Então, sigam essas orientações que você vai sempre estar precavido de doenças, ok? Agora vocês vão realizar a atividade correspondente a este conteúdo, tá certo? E qualquer dúvida é só chamar a tia Jaque, tá bom? Beijão para vocês. Então, gente, voltei. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as vacinas. Para que servem as vacinas? Vamos lá saber para que serve? Bem, quando a gente nasce, recebemos doses de vacina contra diferentes tipos de doença. Então, ao tomar uma vacina, o nosso corpo faz o quê? Produz defesa contra alguns micro-organismos, ficando protegidos. As vacinas, elas estimulam e produzem imunidade aos indivíduos, protegendo-os apenas da doença específica para a qual a vacina foi produzida. Algumas vacinas, elas fornecem imunidade para toda a vida. Outras duram apenas alguns anos. Então, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido, a primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada. O esquema é bem básico. Se constitui de 3 maneiras, certo? 3 doses com intervalo de 30 dias da primeira para a segunda, 12 e 180 dias da primeira para a terceira dose, ok? Então, lembrando a vocês que o esquema básico se constitui de 3 doses com intervalo de 30 dias da primeira dose,
A segunda dose, 180 dias, da primeira para a terceira dose. Até o primeiro ano de vida, além da vacina de hepatite, a criança recebe também vacinas contra poliomielite, ou também paralisia infantil, difteria, tetano e fora as outras doenças, tá certo? As vacinas elas são produzidas a partir dos vírus e das bactérias que causam a própria doença, de decompositores desses micro-organismos. Então, elas são traduzidas em pequenas quantidades, obrigando o nosso corpo a produzir substâncias de defesa. Então, os anticorpos, com isso, ficamos protegidos contra as doenças. As campanhas de vacinação, para que servem as campanhas de vacinação? Elas estão erradicando algumas doenças e diminuindo a quantidade de pessoas atingidas por certos vírus e também por certas bactérias. Em caso de epidemia, as vacinas ajudam no controle e protegem as pessoas das doenças. Então, um exemplo de vacina bem-sucedida é a contra a poliomielite. Na década de 1960, a Albert desenvolveu uma vacina oral contra poliomielite com baixo custo e bons resultados. Então, a imagem das crianças paralíticas era muito triste e a descoberta da vacina salvou milhares em todo o mundo. Na página 236, eu tenho uma tabela falando sobre o calendário básico da vacinação, a idade que a criança tem que tomar. Já na página 237, eu tenho também uma vacina que são encontradas nos postos de saúde do município onde você mora. Dentre elas existe a vacina contra a gripe, que é a H1N1. Ela é a prioridade para pessoas com doenças crônicas, como obesidade mórbida, doenças respiratórias, diabetes. E crianças a partir de 6 meses e idosos e profissionais de saúde precisam receber a dose anualmente, ok? Então, que a caderneta de vocês de vacinação estejam em dias para que vocês possam sempre estar protegidos desses tipos de vírus e doenças, ok? Nunca deixem de tomar as vacinas de vocês. Então, vocês agora vão realizar a atividade do livro, tá certo? Esse foi o nosso último conteúdo da quarta unidade. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus.